E aí, povo da prevenção, tudo bem com vocês? Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Ederson Deda, eu sou técnico de segurança do trabalho e também sou bombeiro civil. Tem alguns vídeos aí no YouTube, no canal Ederson Deda, e eu gostaria que você desse uma olhadinha lá. Se você gostou, dá um joinha, compartilhe. Se você gostar deste vídeo também, dá um joinha, né, e compartilha aí com seus amigos no Facebook, no Google Ads, no Google+. E vamos fazer esta corrente aí da segurança do trabalho, que esse é o nosso interesse. Passar aquilo que nós aprendemos para outras pessoas que estão chegando agora na área da segurança do trabalho e aqueles que trabalham em áreas diferentes e que também têm a vontade de conhecer outras áreas, né? Talvez você seja um técnico de segurança de uma construção civil e você tem um foco ali na construção civil, e diferente de um foco de um técnico de segurança em uma logística, por exemplo. Então é interessante a gente sempre estar multiplicando esse conhecimento. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre uma ferramenta extremamente importante na área da segurança do trabalho, que é a análise de risco. Algumas normas regulamentadoras, inclusive, elas já têm dentro dela a análise de risco como parte do trabalho, como parte de uma obrigação legal. Como, por exemplo, a NR10. A NR10 em si, ela já trata da análise de risco, ela pede que seja feita a análise de risco. A NR35, que trata do trabalho em altura, ela também pede uma análise de risco. A NR33, que fala do espaço confinado, do trabalho em espaço confinado, também fala da análise de risco. O que seria uma análise de risco? Trazendo para a nossa vida e depois para a segurança do trabalho, suponhamos que você vá fazer uma viagem, 3 dias, 4 dias ou mais, e você precisa fazer uma análise de risco dessa viagem, para que você chegue no local bem, para que você desfrute desta viagem da melhor forma possível e para que você volte para a sua casa, né, tendo aquela viagem como uma boa viagem, uma viagem muito bem feita, muito organizada, que te trouxe alegria e boas lembranças e que te levou para casa e que tudo correu bem, graças a Deus. Você verifica os vouchers da pousada que você vai ficar, do hotel, você vê a rota que você vai utilizar, você dá uma olhada no seu carro, né, de preferência em todos os itens do carro. Com relação à rota, você vê a melhor rota possível para que você possa chegar em segurança até este local. E você também vê o que você vai levar e se tudo que você está levando vai dar para você ficar lá sem precisar fazer algumas compras, né? O mínimo de compra possível, pelo menos é assim que eu faço, para economizar. Bom, na segurança do trabalho e nessas atividades que eu citei, por exemplo, NR10, NR35, NR33, como exemplo, tá, gente? Também é assim, você precisa fazer uma análise de risco, que é um levantamento sistemático da tarefa que será executada em tal local, e que essa tarefa ela possa ser iniciada, né, ela possa ser planejada, ela possa ser iniciada e ela possa ser completada da melhor forma possível. Os riscos, eles vão existir, por isso que se chama uma análise de risco. Dificilmente você vai conseguir eliminar todos os riscos existentes em uma tarefa, mas você pode controlá-los. Os que você não conseguir eliminar, você pode controlá-los. E uma análise de risco, ela serve para isso. É o passo a passo da atividade que vai ser feita e colocando aí qual é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto passo. É o passo a passo mesmo. Pense num passo a passo de uma atividade, como por exemplo uma troca de uma lâmpada em uma altura de 3 metros. O passo a passo dessa atividade, né? Passo a passo mesmo, um passo de cada vez. E cada passo desse vai ter um risco e uma medida de segurança. Então, a grosso modo falando, uma análise de risco ela é uma tarefa
que tem um passo a passo desta tarefa que será executada, e cada passo tem um risco e uma medida de segurança. Só que tudo isso precisa ser escrito em um papel. Por quê? Porque todas as pessoas elas precisam ficar cientes desses riscos. Conseguiu entender? Então o que acontece? Eu vou dar aqui para você 3 dicas de como fazer uma boa análise de risco. Eu utilizo, falar nisso, tem alguns modelos de análise de risco, tá? Como a APR, que é a que eu mais utilizo, que é a análise preliminar de risco. Também tem a ART, que é a análise de risco de tarefa ou análise de risco do trabalho, e outras análises de riscos que existem também. Eu não vou ficar me prendendo a quantos modelos existem, tá? Mas aí você pode pesquisar sobre isso sem nenhuma restrição. Tem muita coisa que você pode achar, e eu vou aqui prometer para você que eu posso gravar como fazer uma análise de risco e como preencher uma análise de risco. Eu vou me comprometer aqui com você no próximo vídeo gravar esta análise de risco para você. Eu vou utilizar o modelo que eu mais utilizo, que é a análise preliminar de risco. Tudo bem? Beleza? Então, 3 dicas aí para você fazer uma boa análise de risco. Primeiro, nunca faça uma análise de risco sozinho. Você não sabe tudo. Você não é o dono da atividade. Normalmente o técnico de segurança, o gestor de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, ele não é o dono da atividade. Então ele não pode fazer uma análise, ele não é recomendável fazer uma análise de risco sozinho. Segundo item, como dica, né? Primeira dica, não faça sozinho. Então a segunda dica é: tenha uma equipe multidisciplinar para fazer uma análise de risco, que é o que eu faço. Se a análise de risco é um trabalho com eletricidade, eu vou chamar o eletricista trabalhador, o eletricista que vai executar aquela tarefa. Então ele vai me auxiliar a fazer uma análise de risco. E também vou chamar, de repente, se aquela atividade tiver que ser executada em um entorno, uma atividade de eletricidade que seja executada em um entorno onde aquele eletricista não é o responsável por aquela área, eu vou chamar também o responsável por aquela área, porque ele pode ter algumas informações que eu posso colocar na análise de risco e que vão mitigar alguns riscos, vão eliminar ou pelo menos controlar alguns riscos. Primeira dica, não faça sozinho. Segunda dica, tem uma equipe multidisciplinar. Eu dei como exemplo essa equipe multidisciplinar, o responsável pela área, o eletricista e o técnico de segurança, que no caso sou eu. Mas também você pode ter outras pessoas. Você pode ter o cipeiro, você pode ter o responsável por aquela área, né? Você pode ter o responsável pela liberação ou pelo pedido daquele serviço. Então essa é a segunda dica que eu vou te dar. Primeira dica, não faça sozinho. Segunda dica, obviamente, tem uma equipe multidisciplinar. E a terceira dica, que é extremamente importante para você fazer uma boa análise de risco, seja ela que modelo que for. Uma outra dica para você fazer uma boa análise de risco, é uma dica matadora, é uma dica excelente que eu utilizo bastante, é não fazer a análise de risco sentado na cadeira. No seu computadorzinho, levanta a busanfa do computador e vá no local onde será feita a atividade. Essa dica é extremamente importante, é uma dica de valor. Então, vá no local onde onde o executante vai fazer a atividade. Seja um eletricista, seja alguém da manutenção em geral, seja uma pessoa que vai fazer um trabalho em altura, vá no local. Se é um terceiro que vai fazer a atividade
e ele não conhece o trabalho, se ele não conhece o local onde essa atividade será executada, então peça para que ele venha até a sua empresa e que você levante com ele os riscos que serão feitos. Se ele não conhece, mas você, como trabalhador deste local, conhece, chame ele até a sua empresa e vá com ele até o local onde será executada a atividade. Anote toda a informação possível, é o que eu chamo de brainstorming. Aliás, não sou eu que chamo, né? É uma ferramenta chamada brainstorming. Sem qualquer juízo, anote toda a informação possível para que você possa passar posteriormente para a análise de risco. Então, primeira dica que eu dei para você: não faça análise de risco sozinho. A segunda dica que eu te dei: faça análise de risco com uma equipe multidisciplinar. E a terceira dica: vá no local onde será feita a atividade, para que você levante o máximo de informação possível. O máximo de informação possível para que a sua análise de risco saia da melhor forma possível. A importância da análise de risco é muito grande, para que essa atividade seja feita assim como aquela viagem que eu te falei. Para que essa viagem seja feita para que essa atividade seja feita da melhor forma possível, para que você se garanta como responsável pela segurança dos que vão executar a atividade e para que tudo ocorra bem e que você seja reconhecido como um excelente profissional da área, que eu tenho certeza que é isso que você quer. Então, fica aí a minha dica. É um vídeo um pouco mais longo do que eu tenho feito, mas eu acho que vale a pena e eu espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou gravar para você o preenchimento e como fazer uma análise de risco. Eu vou usar o modelo de análise preliminar de risco. Espero que você goste desse vídeo e até o próximo vídeo. Já temos um encontro marcado aí no próximo vídeo, beleza? Abraços e Deus abençoe. Tchau, tchau.